para essa conversa duplamente afinada. Eles são irmãos dentro e fora dos palcos. Carismáticos, na minha visão, são, como eu disse anteriormente, dos mais importantes cantores do nosso país e por isso mesmo fazem sucesso por todo o Brasil. Christian e Ralph, obrigado mais uma vez por estarem comigo. Obrigado a você. Christian, essa história que você contou agora há pouco do Pintinho, eu fiquei sabendo, estudando um pouquinho mais para não falar muita bobagem aqui, que você se apresentava, isso eu achei muito bonitinho, com pouco mais de 6 anos, no clube do Anhanguera Mirim, em Goiânia. Magda Santos. Magda Santos. Em menos de um ano, você ganhou um programa de televisão só seu pinguim de gente. Verdade. Você se lembra bem dessa época? Você se virava bem diante das câmeras, como você se vira hoje? Eu fazia dublagem do Carequinha. Ah, foi meu palhaço ele. Isso, eu fazia Carequinha foi o meu Carequinha. palhaço. Cantava a música do Joselito. Olha! Nossa, como é? Gorrioncillo Pecho Amarillo. Isso, Joselito. Revoloteando el nido destruido, un gorrioncillo Pecho Amarillo. Linda música do Maravilha. Cantava Miguel Esteves Merria. O quê? Eita, nossa senhora, muito bom. E Carequinha também? Carequinha. O bom menino não faz pipi na cama, o bom menino não faz malcriação. Devolução de infância. Se vocês notaram o que está acontecendo aqui, eu não falei nada porque eu não era nem nascido ainda. Então, deixa os rapazes conversar sobre o Carequinha. Nessa época, como eu costumo dizer sempre, o Pão de Açúcar ainda era cupim. O Rio Amazonas era um corguinho d'água aqui do Antônio. Corguinho? É, um corguinho d'água. É mito ou é verdade essa história que vocês, quando vieram para aqui, passaram grandes dificuldades, pensaram em desistir? Vocês já trabalhavam, desistir, já eram profissionais, A gente não chegou a pensar em desistir, não. Mas nós tivemos muita dificuldade. Eu e o Ralph, nós chegávamos a ficar sem comida mesmo, sem comer na nada, verdade, 2, 3 dias sem comer. Quando eu vejo as pessoas... Não é que tinha um arrozinho, não tinha nada. Quando eu vejo as pessoas só tinha falando... água. Eu já passei fome, eu penso, será? Né? Porque o lance da gente, quando tinha, era tipo assim, comia 5 num prato só. Mas a gente comia mais porque era muito pequenininho. Então meu pai dava uma garfadinha, minha mãe, e a gente que comia o resto, né? Não, mas a gente, quando comia melhor, a gente ia pro Brás, eu e o Ralph, lá na zona cerealista, que acontece, eu não sei, mas acho que acontece isso até hoje. Aquele pessoal que varre a calçada, porque quando descarrega o arroz, feijão, então não tem os furadores para verificar, para colocar nas colmeias. Exatamente, não comer, exatamente. Então aí fica o buraquinho, e aí aquele transporte do caminhão até no barracão, fica a calçada toda cheia de arroz, feijão, então isso aqui a gente varria. E a gente varria. Juntava o arroz, feijão, isso aqui, então eu levava para casa, para minha mãe limpava, separar tudo. Pra gente comer. Mas olha, aí é que eu vou cada vez mais admirar vocês, porque mesmo com essa dificuldade, a família continuava apoiando. Sempre. Meu pai foi o camarada que pegou a gente pela mão e levou mesmo. E por causa disso ele teve 6 infartos. Morreu com 48 anos. Brigando por nós. E tipo assim, a gente viu pessoas assim que depois ficaram até amigas da gente, mas o meu pai ia chegando, a gente ouvia, parece que os caras falavam para ouvir mesmo. Oh, pelo amor, lá vem aquele velho com aqueles 2 meninos. Mas não sabia a situação, né? A situação, hoje a gente vê o pai acompanhando o filho num lance assim, a gente sabe o que é, né? Para fazer o programa do Vicente Leporassi, que foi um sucesso. Vocês saíram de lá contratados, inclusive. Contratados. No primeiro dia que eu cantei no programa. Nós íamos, eu e meu pai, nós ficamos... O Ralph não fez essa maratona, né, Ralph? Não. Eu e meu pai, nós saímos toda quarta-feira, da Vila Gustavo, aqui em São Paulo, até no Morumbi, a pé.
Como é que é? Para fazer o programa do Vicente Leporás toda quarta-feira, porque não tinha nem o dinheiro do ônibus. As pessoas, a grande maioria das pessoas não sabe essa distância, né? Como é que você daria essa... Ó, a gente saía às 5 horas da manhã, chegava às 4 horas, 5 horas da tarde no Morumbi. É muito longe. Por que que uma dupla de irmãos goiana, tão absolutamente brasileira, resolveu cantar em inglês? Na época... Na época era a opção. Porque acontece o seguinte, você lembra dessa... Isso é histórico, né? Hoje se estuda isso, né? Nas escolas e tal, na faculdade, tudo. Eu vivi isso aí. As rádios não tocavam, era 100% música americana. Exatamente, não tocava Não tocava música nacional. Não. Então, os artistas brasileiros, o Fábio Júnior, Gessé... Fábio era o quê? Mark Davis? Mark Davis. Mark Davis era Fábio Júnior, né? O Gessé gravou também com vários nomes. Vários nomes, é. Então, o próprio diretor da RGE, que era o Hélio Costa Manso... Sim, Elinho. Cantava com outros nomes também, tudo. Então, eu gravei com vários James Ginter. E o lance era meio complicado, né? Porque era assim, depois ficou muito complicado. Se a rádio soubesse que você era brasileiro, ela parava de tocar. E depois que descobriram, era assim, a rádio não tocava porque era brasileiro, né? O FM, e o AM não tocava porque era inglês. Então a coisa... Aí veio surgindo a ideia da dupla, né? Da gente voltar. Na verdade, a dupla existia, né? Existia, separou, né? Que eram os Pássaros, depois faltou a Alpiste, aí a gente separou. Aí, depois foi Charles e Ralph, aí Christian e Ralph. Mas olha, mas o reconhecimento do talento de vocês também veio logo depois, né, dessa história da dupla Christian e Ralph, porque vocês ganharam tudo quanto é tipo de prêmio, as turnês sempre lotadas, né? E foi uma explosão, era uma coisa maluca até de administrar o assédio que vocês sofreram, porque de certa forma havia um pioneirismo, era uma coisa sertaneja, mas glamourizada, porque tinha um clima urbano nessa história. Então, me lembro, estraçalhavam vocês aí, as meninas. O sertanejo entrou, teve uma fase assim muito forte, né? Ele já entrou muito forte, né? Em 92, 93 foi assim, não, 82, 83. 83. Que foi assim o grande boom, né, da música sertaneja. Então foi um negócio assim com muito respeito, o pessoal já tinha acabado com as gozações, né? Porque antes eram, os caipira. E aí, mas foi legal, foi uma fase muito boa. Teve outra fase também que eu me lembro, quando a dupla completou 10 anos de estrada. Fizeram um show, Viajante da Canção. E convidaram uma moça muito bonitinha para dirigir. Nossa. Conta, pô, conta. Marília Pera. Aí, ó. Tá vendo? Marília Pera dirigiu esse show. Nossa, um show maravilhoso. A gente cantava nesse show desde Moda de Viola até Nessun Dorma. A gente, na verdade, fazia Nessun Dorma de Turandot. Né? E em seguida entrava com Ferreirinha. Então era um choque, né? Imagina, uma ópera para... E é um choque maravilhoso. Se você Quando ela mostrou para a gente a primeira vez, foi meio assustador, sabe? E tinha, assim, no palco 20 marcações. Cada bolinha era um negócio. Aqui você tinha umas bolinhas, né? Aqui você tira a jaqueta, aqui você tira o colete, aqui você vai cantar não sei o que. Olha, é impressionante. O diretor tem tudo na cabeça, nós somos apenas instrumentos. Isso é que é verdade. Nós somos instrumentos do diretor, somos peças dele. Ele é que está com tudo na cabeça. Não é? É verdade. E ela Ela tirava mania também. Teve uma que foi marcante, eu lembro até hoje. Eu tinha mania de cantar, Rony, e fazendo assim com a perna. Sabe assim, marcando assim com a perna, assim. Um dia ela não aguentava mais me pedir, um dia eu tomei um susto, que ela chegou e ajoelhou no palco, agarrou a minha perna
e ficou assim agarrada na minha perna, e eu parei a música, fiquei olhando assim, eu falei, o que foi? Ela falou assim, nunca mais esqueça, para com esta perninha miserável. Quem cantava assim? Não, ela deu um tapa no iluminador, na estreia do show. A Marília é maravilhosa, sabe dirigir, ela sabe atuar. Foi mais assustador o dia que nós, num dos primeiros ensaios, que a gente não conhecia muito Nessun Dorma, né? E aí ela pegou, abriu a partitura original, a partitura enorme, sabe aquela grande que o maestro a grade. Abriu na nossa frente e começou a solfejar tudo, cantar tudo, lendo a partitura. Eu falei, nossa, arrasou comigo, acabou. Eu não sei nem ler cifra. Mas é bárbaro, ela foi mas foi uma grande lição pra gente. De como interpretar, de como montar um show. Sabe, a gente tinha... gráfico do show, a gente tinha um outro conceito, né? Que tinha que ser aquilo, o sertanejo aqui, porque você só faz isso aqui, então você não pode mudar. E ela pôs cantando ópera, moda de viola, tinha o índio descerá de uma estrela colorida, brilhante, do Caetano. Caetano. Então a gente cantou tudo nesse... Atrás da porta do Eliseu. Atrás da porta. Quando olhaste bem nos olhos meus. Que coisa linda, né? Dei pra maldizer o nosso lar. Que coisa linda isso, né? Aí eu terminava essa música, o Ralph cantava a Dalva de Oliveira. Se o azul do céu escurecer. Que coisa linda. Coisa bonitinha. Também vocês gravaram um clipe no exterior, no Brasil, na Itália. Nome de Aguinaldo Raiol. Com Aguinaldo Raiol. Vamos ver o que é. Mas depois desse 14º disco de vocês deram uma notícia, eu vou dizer, eu fiquei abalado, eu pessoalmente. Eu também. A mídia, inclusive, veiculou isso demais. Ambos decidiram seguir a carreira solo. O que é que deu na cabeça de vocês? O que é que aconteceu? Olha, nós brigamos, ficamos 2 anos e meio sem nenhum telefonar para o outro. Não briguei com ele, não. Eu briguei. Ele brigou comigo. Aí um dia ele na divulgação do Poeira no Vento, na primeira saída, Rony, para divulgar no dia do lançamento do disco. A música Poeira no Vento, né? Ele virou para mim dentro do carro, indo para a Rádio Cidade. Sim. Aí ele virou e falou assim, eu não canto mais com você. Eu olhei e falei, como é que é? Não canto mais com você. Não, parei, vou fazer um solo e tal. E aí eu fiz assim, olha, volta o carro. E ali terminou a dupla. De bobeira, eu tinha me irritado um pouquinho, cá entre nós. Mas isso eu te conto em off. Tá. Vou falar mas olha, a vida pessoal foi complicada. Complicadíssimo. Porque aí não é só carreira, é família, o motivo é assim, teve um mês que nós fizemos 28 shows num mês. É verdade. Não tem Cristo que agora, sabe aquela... Foi meio dinheiro saturação, e cansaço e dinheiro, e aí você não está nem aí. O preço das coisas acabam na sua... Sabe aquela... Sei. Por exemplo, vou citar um exemplo. Chega alguém para falar, compra uma Coca para mim, o cara dá o dinheiro aí, você tira R$100 e dá para o cara comprar uma Coca-Cola. Você sabe quando você perde a noção das coisas? É verdade. Aí você perde a noção do amor, você fica meio mecânico, você vai trabalhando e ganhando dinheiro, aí você começa a xingar um ao outro, ele fala um negócio, você já acha que não precisa mais, que você está com muita grana, vai você, sabe o que? Aí começa a ficar esquisito. Então essa separação foi uma das melhores coisas que aconteceu na nossa carreira. Para consolidar mesmo, entendeu? Eu sei agora exatamente o que o Ralph custa para mim, o quanto o Ralph vale para mim. O que é o Ralph na minha vida, quanto ele vale no cenário musical. É recíproco. E sabe essas coisas, tudo esse peso todo que foi muito legal. Assim. Eu quero agradecer a você primeiro, Oscar, pela ligação que nos deu. O Oscar Bosch assina a cozinha do Cook Me, que oferece alta gastronomia para eventos, para festas e tal. O telefone dele é
4410 ou www.cookme.com.br. A vocês, muito obrigado por estar comigo. Adoro vocês de verdade. É muito bom estar aqui com você. Adoro vocês de verdade. Vocês sabem ou sentem isso. É só olhar no meu olho. Obrigado mais uma vez, meus irmãos. Tem gente, você, o Raul Gil, tem uns caras que são ponta firme no coração. Isso aí. Temos ali agora, que ele vai me matar. Creme catalão. Creme brulee. Ele morre. Igual a minha mulher. Crema catalana, que é a mesma coisa, mas o espanhol diz que não. Aliás, o catalão diz que não. Obrigado mais uma vez. Obrigado você. Olha, amanhã não tem programa, bonitinha. Você também, bonitão, vai ficar sem me ver, mas segunda nós estamos de volta e pode ter certeza. Cenário novo. Estou triste porque esse nosso cenário tão lindo está se encerrando hoje. Mas segunda deve ter um muito bonito também. Estou te esperando.